Para começar aqui vendo empreitadas, a gente precisa primeiro ter o cadastro de algum empreiteiro, tá? Então eu vim aqui na parte de empreiteiro. Eu vi aqui que já fizeram vários cadastros de empreiteiros, né? Para a gente cadastrar o empreiteiro, a gente clica aqui no botão novo para cadastro. E aqui eu marco aqui o grupo daquele empreiteiro, né? Qual é o tipo de empreiteiro que se trata. A gente também pode configurar o grupo aqui em cima, clicando aqui para configurar. Existe aquela mesma ferramenta que tem lá no financeiro, você pode colocar o CNPJ e fazer a busca, e já busca em sites na Receita Federal, ali pelo CNPJ. A gente também pode fazer ali pelo CPF, tá? Você pode cadastrar, na verdade você pode cadastrar esse empreiteiro como CNPJ, né? Como pessoa jurídica, e aí tem a ferramenta de busca por CNPJ, e como pessoa física você coloca aqui os dados da pessoa, tá? A gente tem aqui uma tela de cadastro bem parecida com o que a gente já viu, com a possibilidade de colocar aqui a foto dela. A gente também tem aqui uma aba de documentos, que a gente faz o envio de documentos ali de empreiteiro, tá? E aqui existe a parte de funcionário, tá? Se for importante manter o registro de funcionários do empreiteiro, tá? Tem uma ficha de cadastro que a gente vai ter como adicionar os funcionários dele, tá? E aqui existe a aba de relatório, tá? E aqui eu tenho o financeiro, a gente pode buscar os relatórios financeiros relacionados ali àquele empreiteiro, tá? E aqui embaixo a gente vai ter um relatório ali voltado para a entrega de EPI, tá? Então aqui, quando o cadastro do empreiteiro já é feito, né? A gente tem aqui as opções de filtro simples, né? Que busca o nome, a gente pode filtrar pelo avançado também. Eu clico aqui sobre ele para ver mais informações a respeito, tá? E aí eu já carrego algumas coisas aqui. A gente consegue ver tudo a respeito dele. Agora contrato. Tá, deixa eu ver se eu vou buscar aqui algum empreiteiro aqui, por exemplo. Geral, todo isso aqui tá como geral. Grupo. Vou ver se tem aqui algum carpinteiro. Não. Engenheiro. Porque quando coloca a pessoa como grupo geral, fica ruim de identificar qual é a atividade que ela faz, né? Eu vou vir aqui para cadastrar um contrato, tá? Porque na verdade eu queria ver qual é a atividade para a gente basear o contrato a partir da atividade da pessoa, tá? Mas a maioria, eu acho que todos estão cadastrados como geral. Então eu vim aqui em empreitadas, e aqui eu tenho uma parte de contratos, né? Para cadastrar um novo contrato a gente vai clicar aqui no botão novo, tá? E aqui eu tenho uma data de início ali do contrato, tá? E aqui eu marco aqui o empreiteiro, vou pegar aqui o Claudemir, colocar aqui que ele é... Do que se trata aqui a descrição daquele contrato, né? Contrato. A gente vai colocar qual obra que ele deve desenvolver as atividades dele dentro do contrato, tá? A gente pode marcar um orçamento, porque a partir do orçamento já está especificado ali os serviços, né, os insumos, as composições da obra. E aí, geralmente, como deve existir realmente alguns serviços que vão precisar ser realizados por um empreiteiro, você já pode buscar diretamente aqui no orçamento, tá? Aqui a gente coloca aqui prazo de entrega, tá? Então se você coloca aqui 100 dias, ele já carrega para você aqui, ó, que aquele contrato tem 100 dias e coloca ali um prazo de entrega ali do lado, tá? E se eu colocar isso aqui, por exemplo, em meses, tá? Então posso colocar aqui 24 meses de contrato, né? Então o prazo de entrega de todos os serviços ali do contrato é até 2026. Aqui embaixo a gente pode colocar, tem um serviço simples, né? Antes de mostrar o serviço, ó, a gente tem a possibilidade de colocar aqui dentro do contrato quais são as obrigações do empreiteiro e da empresa, né? Contratante, tá? Então aqui a gente tem obrigações como alimentação, EPI, ferramentas, transporte. Tudo isso a gente pode colocar especificado aqui, tanto do empreiteiro quanto da empresa, tá? Aqui no contrato, quando a gente for adicionar os serviços do contrato, você pode colocar aqui de forma simples, tá? Às vezes quando é um serviço simples do contrato, a gente coloca aqui e um valor.
ou detalhado, tá? Aqui no detalhado a gente pode elencar um ou mais serviços que pode estar dentro de uma tabela de preço, tá? Então deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada à pintura, na Sinap. Eu venho aqui, faço a busca, tá? Então eu venho aqui, eu posso buscar um serviço que está aqui, ó, e adiciono, tá? A gente também pode cadastrar novos serviços em uma tabela de preço, colocar a descrição que vocês precisem, tá? E aí esse serviço já é adicionado ali dentro do contrato. Eu vou colocar aqui alguns serviços ali que ele vai desenvolver, tá? Então tudo que eu vou adicionando aqui, vai ter aqui a descrição, o grupo, né? A quantidade, a unidade de medida, né? E o valor por unidade. Então, a gente vai colocar aqui quantas unidades de pintura de porta que aquele empreiteiro deve realizar especificamente aqui nesse contrato. Então, eu coloco aqui, por exemplo, 50 unidades, né? E aqui já gera um valor, a partir do valor unitário, né, por pintura, né? Então, vou colocar aqui 10. E aqui 25. E aqui embaixo 15. Só dá um clique em filtrar que ele faz o cálculo, tá? Aí eu chego aqui no valor total do contrato que está aqui embaixo, ó, que é esse valor que está especificado aqui. A gente pode colocar observações de forma de pagamento, tá? Então assim, o valor total do contrato, ele vai levar em conta... A gente consegue importar essas informações? Você tem um arquivo de Excel, você pode enviar para o suporte que a gente entra em contato com ele para ver se é possível importar a partir de um Excel. Mas da onde eu busco esses serviços? Como é que você vai ter essas informações? Vão estar dentro de um arquivo de Excel? Não, é porque assim, ó, na hora que o orçamento para você é o empenho para nós. O orçamento, ele entende-se que é antes de aprovar, né, o serviço, antes do contrato. No nosso caso, ele é denominado empenho, porque já é depois do contrato aprovado. Então, assim, uma vez que a gente faz o orçamento no teu sistema, e a gente sobe todas as informações da obra lá, ela vai estar lá. O contrato do empreiteiro é basicamente um espelho daquelas informações. Então, a gente joga as mesmas informações para o contrato do empreiteiro dentro de um preço menor, entendeu? Na verdade, o que acontece é que eu estava te explicando aqui, ó. Você pode buscar um orçamento, né? Inclusive esse orçamento ele pode ter sido importado para dentro do sistema, através da ferramenta de importação, lá dentro de orçamento. E aí você pode buscar o serviço desse orçamento para adicionar aqui, ó. Entendeu? Quando eu seleciono o orçamento, quando eu clico aqui no mais, eu vou buscar, ao invés de buscar na Sinap, eu vou buscar diretamente no orçamento o serviço. Então eu acho que é isso que você perguntou, né? Entendi. Esse seria o processo, né? Primeiro você cria o orçamento, depois vem aqui para criar o contrato. Beleza? Ok. Tá, eu vou salvar aqui o orçamento, ó. O contrato de prestação de serviço aqui do empreiteiro. Eu não coloquei a descrição. Coloquei. Porque quando você clica para salvar um contrato, o sistema lhe pergunta se você já quer criar um contrato logo em seguida, para você permanecer numa tela, mas sem informação, né? Aí eu cliquei em Entendi. cima. Ok, esse contrato aqui, ele está em aberto, tanto é que a gente pode... eu preciso verificar aqui antes de colocar ele na fase de execução. Então, você pode verificar os serviços, editar, adicionar, diminuir, né, mudar valores, tá? Mas aí, a partir do momento que eu coloco esse contrato e venho aqui em executar, a tela que vai abrir, ele já está em fase de execução, tá? A tela que vai abrir aqui pra gente vai ser uma tela que vai mostrar detalhes do contrato, juntamente ali com serviços, né? Mas também mostrando aqui o que já foi medido de pagamento daquele contrato, tá? Claro, quase todos os processos que você vai gerando no sistema você pode retornar, tá? Só que tem que ter, geralmente é importante ter um cuidado, tá? Porque assim, eu posso vir aqui, ó, cancelar a execução, que aí ele volta para a situação de aberto, por exemplo, tá? Mas aí no caso eu vou seguir etapa por etapa aqui para vocês. Ó, já está em fase de execução, então já posso iniciar o pagamento. Porque se eu tentasse pagar antes dele estar em execução, iria aparecer uma mensagem dizendo que a gente precisa colocar primeiramente ele em execução antes de fazer o pagamento, tá? Então eu vou selecionar ele e vou vir aqui em pagar, tá?
Eu tenho aqui a medição do contrato. Eu vou colocar aqui a data que está realizando aqui a medição, né? A data que vai ser gerada ali de vencimento para as despesas, tá? Para a despesa, no caso. Porque aí, a partir dessa medição, quando a gente concluir ela, vai ser gerada ali a conta a pagar referente ao que está sendo medido. Tá? E aí eu tenho um plano de conta que a gente vai definir aqui, o pagamento do contrato. E aqui eu tenho um espelho ali do contrato, tá? Dos serviços ali do empreiteiro. Eu tenho aqui nessa coluna o restante, total, né? E aqui eu tenho o total que está sendo medido, né? O valor total por serviço. Só que a gente não colocou uma quantidade. Essa coluna aqui, veja que é possível alterar esse valor. Mas se a gente alterar esse valor, vai aparecer a informação aqui. E existe uma permissão que você pode bloquear de alterar o valor, né? Se eu não me engano, existe uma permissão sim. Porque aí a pessoa não muda o valor que está especificado dentro do contrato, né? O usuário. Então aqui eu vou colocar a quantidade que a gente está especificando que aquele empreiteiro já entregou, tá? Então, ele precisava entregar 50 unidades de pintura, né? Estou colocando que ele já entregou 10, então isso aqui é o que deve ser pago para ele a partir dessa medição, tá? Vou colocar aqui na outra, ele já fez essa quantidade, tá? Nessa aqui é 5, por exemplo. Nessa outra aqui é 5 também, tá? Opa, 50. 5. Pronto. Aí eu tenho aqui um total a pagar, que é esse valor aqui, que é o somatório de todas as medições. Tá? Eu posso, essa descrição da medição, ele já carrega baseado ali na ordem que já foi feita. Tá? Então, como essa aqui é a primeira medição, vai aparecer aqui pra gente, primeira medição de contrato. Ele vai perguntar se eu quero fazer uma logo em seguida, eu vou colocar que não. Tá? Então, eu tenho, agora observando aqui na tela de contratos, na lista de contratos, eu já posso ver que já existe um percentual do que já foi medido, tá? E o que foi gerado de pagamento pendente. Se eu vier aqui em pagamento de contratos, eu tenho aqui uma medição a ser paga para aquele empreiteiro, tá? Para a gente concluir e dar prosseguimento lá no financeiro, a gente precisa marcar aqui, clicar no botão de concluir. Tá? E aí vai aparecer aqui, ó, essa operação irá gerar um débito financeiro, tenho certeza que deseja concluir. Tá? Porque na verdade você pode concluir mais de uma medição. Tá? Então, eu posso inclusive agora, quando eu entrar falando para vocês, a gente busca pela numeração dentro do financeiro, tá? Uma determinada despesa. Tá? Então posso vir aqui agora, ó, coloco aqui essa numeração, venho aqui em todo ano, tá? E venho filtrar. Ou então todo mês, eu já identifico aqui, ó, pagamento de contrato, número do contrato, né? Número da medição, né? Então aqui eu tenho aqui o plano de conta, o empreiteiro, né? E o valor a ser pago para ele. Tá? Então, basicamente, aqui, esse é o processo, tá? E aí, quando a gente for criar um novo pagamento para esse mesmo contrato, a gente vem aqui, clica, seleciona ele e vem pagar, tá? Aí vai carregar com saldo restante do que ainda precisa pagar referente ali ao contrato nas medições, tá? Aqui embaixo a gente vai ter sempre a questão aqui dos resumos, né? Tem um total a pagar, um total que já foi pago, tá? E assim por diante. Um outro ponto interessante que a gente consegue por exemplo, aqui, eu clico aqui para ver esse contrato, eu tenho esse botão aqui de imprimir, tá? Existe um documento padrão aqui de empreitadas, claro que vocês podem editar ou criar um próprio documento de vocês, tá? Mas dentro do padrão, com as variáveis marcadas, com as informações preenchidas, a gente consegue gerar aqui uma impressão de um contrato, tá? Eu clico em imprimir, já vejo a prévia do documento, com tudo ali que diz respeito ao contrato a partir de um documento já colocado antes, tá? Daquele contrato. Porque esse aqui é um layout que vai aparecer demonstrativo na tela, tá? Aí eu posso vir aqui e imprimir para gerar um arquivo de impressão. Beleza? Então aqui é basicamente isso, tá?